Bom, eu quero ler com você o que está escrito em João, o Evangelho de João, capítulo 9, do versículo 1 ao 7. Aqui é um relato, obviamente, de um milagre, onde diz: ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Os seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, que quer dizer mestre, né? Quem pecou, este homem ou os seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus respondeu: ele não está assim pelos pecados dele, nem pelos pecados dos pais, mas para que se manifestasse nele a obra de Deus. É necessário realizar as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e colocou-a nos olhos do cego. Então disse-lhe: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Amém? Aqui nós vemos a história de um homem, né, que ali, pelo que a gente lê, ele estava abandonado há algum tempo, né? Ele era um cego desde nascença, ou seja, ele nasceu cego. Nesse trecho também relata, ou deixa de relatar, ali no caso que os pais não estavam acompanhando, por isso que ele era um mendigo, ele estava à mercê da vida, à mercê do mundo. Um homem abandonado, né? Um homem com um problema, um homem dependendo da ajuda de outros, um homem que necessitava de um milagre. E quando eles estavam se aproximando, ali diz que Jesus estava caminhando, os discípulos fizeram uma pergunta para Jesus. E a pergunta que eles fizeram para Jesus foi: mestre, quem foi que pecou? Foram os pais ou foi ele que pecou? E por isso ele está cego. E Jesus disse que ninguém havia pecado para que ele estivesse cego. E essa pergunta que os discípulos fazem para Jesus pode ser uma pergunta de conhecimento, algo que os discípulos gostariam de conhecer, aprender, saber. Mas esta é uma pergunta que nos ensina muito sobre como nós vemos a vida, sobre como nós nos portamos diante de certas situações. Esses discípulos, eles queriam saber quem era o culpado. Colocaram o próprio cego, né? Se ele nasceu cego, como é que ele poderia ter algum pecado para ter a cegueira como consequência? Mas quantas vezes, nas nossas vidas, diante dos nossos problemas, diante dos desafios, das dificuldades, nós fazemos essa pergunta: quem é o culpado? Quem foi que errou? Quem é o responsável por essa situação? Por que eu estou assim? Muitas vezes nós passamos tempo da nossa vida buscando culpados. Nós gastamos tempo da nossa vida buscando por responsáveis. Eu sou assim porque a minha mãe fez isso, isso e aquele outro. Eu sou assado porque o meu pai nos abandonou, nos deixou, foi assim a minha história, enfim. Não, eu não consigo prosperar porque eu tive um sócio, eu fui enganado. Eu não consigo ser feliz no meu casamento porque eu fui traído ou fui traída. E nós passamos tempo buscando uma explicação. Nós gastamos tempo buscando responsáveis, buscando culpados. Até esses dias eu vi na internet algo que dizia assim: toda família tem a história de um vô que foi rico e que poderia ter deixado a sua família rica, mas que gastou tudo com vícios e promiscuidade. É ou não é verdade? Se não é na nossa família, é na família do vizinho. É muito próximo. Todo mundo tem um vô, né? Todo mundo tem um vô que foi culpado, todo mundo tem um vô que foi responsável pela falta, talvez, de prosperidade da família. Mas você sabia que existe um estudo que diz que nós só conseguimos ver aquilo que nós focamos? Eu gosto muito desse estudo. Ele é baseado naquele... Bom, quem já assistiu Faustão na Globo? Nossa, não estou sozinha nessa, porque isso faz tempo, isso revela um pouco a nossa idade, né? Quando você assistiu o Faustão lá no domingo, às vezes saíam alguns desafios, né? E o desafio era assim: conte quantas vezes a bola vai quicar no chão, no vídeo.
E a pessoa ficava ali focada, 1, 2, 3, 4, 5. Aí dava, ele dizia, e aí, quantas vezes a bola quicou no chão? Ah, foram 15. E a outra pergunta que vinha era assim, tá, mas você viu o gorila passando atrás? E a resposta era, não. Porque estava focado na bola. Você sabia que a gente só consegue ver aquilo que nós estamos focados? E quando nós nos focamos nos culpados, quando nós nos focamos nos responsáveis, nós deixamos de ver aquilo que Deus tem. Nós não conseguimos ver as promessas que Deus tem, a obra que Deus quer fazer na nossa vida. Existe uma outra passagem, em João capítulo 5, que fala do coxo do tanque de Betesda. Talvez você conheça essa passagem, mas diz que aquele coxo, né, aquele paralítico, ele estava ali há muito tempo. E quando Jesus se aproximou dele, ele disse, você quer ser curado? O coxo disse, sim, mas é que eu estou aqui há muito tempo. E toda vez que a água se agita, eu tento chegar, mas eu não consigo, sempre alguém passa na minha frente. E tem mais, não tem ninguém que me ajude. Não tem ninguém para me levar até o tanque. O que aquele coxo está? Ele queria um milagre, mas ele estava focado no quê? Na falta dos outros, nos culpados, nos responsáveis, por ele não conseguir aquele milagre. A palavra também nos fala, em João capítulo 11, versículo 21, nós vamos ler juntos. Essa aqui é a passagem de Lázaro. Então Lázaro adoeceu e morreu. 4 dias depois, Jesus chegou até ali. E Marta foi até Jesus e disse, Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Em outras palavras, Marta estava culpando quem? O próprio Jesus, né? De dizer, morreu porque o Senhor não estava aqui. O Senhor não estava aqui, acabou, aconteceu. Enfim. Então nós podemos muitas vezes ficar pensando, eu não consigo prosperar por causa daquilo, por causa daquele outro, por causa disso. Eu não consigo ser feliz por causa disso, por causa daquele, por causa do fulano, do ciclano. E de fato, todos nós temos uma história. Não é para desdenhar a história. Não é para fazer caso ou fazer menos da história. Mas o fato é que enquanto você ocupar o seu tempo buscando culpados, você não achará tempo para buscar a Deus. Aonde eu vou depositar a minha força? Em apontar os dedos, em saber quem são os culpados, em saber quem são os responsáveis, não vai sobrar tempo para eu buscar o Senhor. Não vai sobrar tempo para eu buscar Jesus. Se eu ficar focado naquilo que fizeram comigo, nos responsáveis, eu não vou conseguir ver que Jesus está ali, ó, dizendo para o coxo, você não precisa do tanque. Você não precisa que alguém te coloque lá. Eu estou aqui na sua frente, olha para mim. Levanta e anda. E o coxo pegou a maca dele, levantou e andou. Enquanto focamos nos responsáveis, enquanto focamos no passado, nós não conseguimos ver o presente e muito menos o futuro. Enquanto ficarmos olhando para aquilo que fizeram para nós, não conseguimos ver aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Para onde eu vou olhar? O que é que eu vou buscar? O que é que eu vim buscar? Será que eu vim buscar dizer, por que eu estou assim? Quem é o responsável? Quem é o culpado? Está na hora de virar a chave. De dizer, não, eu vim buscar o Senhor. O que ficou para trás, ficou para trás. O próprio apóstolo Paulo fala isso, né? Em Filipenses 3, do 13 ao 14, diz assim, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para os que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quem foi o apóstolo Paulo? Bom, o apóstolo Paulo escreveu 13 das cartas, das epístolas do Novo Testamento.
Ele foi um homem extraordinário na mão de Deus. Mas qual é esse passado que Paulo esquece? Paulo foi o maior perseguidor da igreja. Paulo foi o maior perseguidor de Jesus. A palavra de Deus fala que ele consentia com a morte de cristãos. A Bíblia fala que ele era cheio de ódio e rancor pelos cristãos. Mas ele disse: uma coisa eu faço, eu me esqueço das coisas que para trás ficam. Porque muitas vezes, assim como Paulo, a culpa está sobre nós. Eu que fiz, eu que errei, eu que desperdicei, eu que joguei fora, eu que enganei, eu que traí. Mas até mesmo esse culpado precisa ficar no passado. Até mesmo esse responsável precisa ficar no passado. Paulo disse: eu me esqueço do que ficou para trás. Eu fui um perseguidor, mas Jesus me perdoou. Eu fui alguém que carregava a morte, mas hoje eu carrego vida. Eu sou uma nova pessoa. A resposta que Jesus disse, quando os discípulos perguntaram: eles pecaram? Quem é o responsável por esse homem ser cego desde nascença? E a única coisa que Jesus disse foi: para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. O que foi que Jesus disse para Marta, quando Marta disse: Senhor, você não estava aqui, o Senhor não estava aqui. Por isso que Lázaro morreu. O que Jesus disse? Marta, creia somente. Se você crê, você vai ver a glória de Deus. O que Jesus está dizendo é: para de olhar para trás, olha para mim. Para de olhar para aquele que causou dano e olha para mim, que eu tenho bênção, que eu tenho resposta, que eu tenho milagre que você está procurando. Quando Jesus disse para que a obra de Deus se manifestasse nele, o Senhor estava dizendo: da forma com que esse cego está, não é minha obra. Certamente, ou talvez, a forma com que você está, a forma com que você estava, não era obra de Deus. As dores, as traições, os machucados, a miséria, a falta de referência, de paternidade, não era obra de Deus. Mas quando você tirar os olhos do passado, você vai ver que Ele tem obra para fazer na sua vida. Você vai ver que grandes são as coisas que Ele quer realizar em você. Você crê nisso? Amém. Porque hoje é dia de tirar os olhos do passado. E é dia de colocar os olhos em Jesus. Hoje é dia da obra de Deus ser realizada. Hoje é dia da glória de Deus ser manifesta na sua vida. Hoje é o dia. Basta olhar para Jesus e dizer: para de olhar para trás. Para de perder o foco. Para de procurar culpados e responsáveis. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Para de buscar causadores de problemas e busque aquele que pode trazer de fato a solução. Vamos para a receita do milagre? Anote os ingredientes. João 9, do 6 ao 7 diz assim: depois de dizer isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e colocou-a nos olhos do cego. Então disse-lhe: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Esse milagre que Jesus fez é curioso, no mínimo curioso, não é mesmo? Bom, Jesus cospe no chão, faz uma mistura, bíblico, né? Está na Bíblia, está aí, está escrito. Ele faz um lodo, aplica nos olhos daquele homem e depois diz: bom, agora você precisa ir até o tanque de Siloé e se lavar. A Bíblia fala em Hebreus 11:3, que pela fé nós entendemos que o universo foi formado pela, diga comigo, palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. O Senhor disse: haja luz, e houve luz. Haja separação entre luz e trevas, e houve separação. Entre terra e água, houve separação. O mundo como nós conhecemos, aqui em Hebreus fala que foi criado pela palavra de Deus.
Em Efésios 5:26 disse, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Então diga comigo, a água é a palavra. Aqui eu tenho o primeiro ingrediente. Quando Jesus, ele cospe no chão, ele tira um líquido que está dentro da boca dele. Esse líquido, ele simboliza a palavra. Estava na boca de Jesus. E Jesus cuspiu no chão. A palavra. E aí depois, nós temos a terra, aonde Jesus cuspiu. Gênesis 2:7 diz, então formou o Senhor Deus ao homem do pó, diga comigo, pó da terra. E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então Jesus, ele une a palavra. Com o quê? Diga comigo. Diga comigo. Jesus une a palavra com o barro, com o pó, com a terra, que somos nós. Isso aqui, ele simboliza a criação perfeita. Como fomos formados lá no jardim, como fomos formados lá no Gênesis, lá no início. Um plano perfeito, uma criação perfeita. A vontade, o plano de Deus de dar paz e prosperidade. E o Senhor faz essa união entre a palavra e nós. Anotou os ingredientes? É você e a palavra. É a sua matéria, é quem você é com a palavra de Deus, com a lavagem da água da palavra de Deus. E então, Jesus, ele pega esse lodo e ele aplica sobre os olhos daquele cego. A palavra, essa mistura que tem todo o potencial para trazer cura, para trazer milagre, para trazer restauração, para trazer a promessa de Deus sobre a nossa vida, precisa ser aplicada em nós. Qual é a área da sua vida que precisa cura? Qual é a área da sua vida que precisa de restauração? É nesse lugar que essa mistura precisa chegar. A palavra, ela precisa chegar, ela precisa ser aplicada em você. Essa mistura, ela tem todo o potencial de trazer todo o original que Deus planejou lá no Gênesis. Você será abençoado, você vai multiplicar, você vai dominar. Essa mistura tem todo o potencial para trazer o plano original de Deus sobre a sua vida. A cegueira daquele homem não era plano de Deus, mas a restauração completa, sim, era o plano de Deus. E Jesus aplicou essa mistura sobre a deficiência daquele homem. E essa mistura, ela precisa ser aplicada sobre a nossa dor, sobre a nossa fraqueza, sobre a nossa deficiência. Você quer aplicar isso nessa noite sobre a sua vida? Você consegue enxergar qual é a área da sua vida que precisa desses ingredientes do Senhor, que precisa disso sobre você? Mas não termina por aí, né? Nós temos os ingredientes, nós temos o modo de preparo, mas Jesus também disse que aquele homem, ele deveria se levantar do lugar da onde ele estava. Ele precisaria sair do lugar onde é que ele estava, e ele precisava se dirigir até um local, que era o tanque de Siloé. Bom, Jesus chama um cego, coloca lodo sobre os olhos dele e diz: levanta e sai. Vai até o tanque de Siloé. Isso aqui simboliza a nossa vida. Jesus vem ao nosso encontro. Ele toca em nós, mas Ele também espera um posicionamento da nossa parte. Ele também espera uma obediência da nossa parte em direção àquilo que Ele tem nos falado, em direção àquilo que o Senhor tem nos mostrado que nós devemos fazer. Jesus toca nele,
mas diz: agora é sua vez. Agora é sua vez de levantar. Agora é sua vez de procurar. Agora é sua vez de agir. Saia do seu lugar. Bom, esse homem com certeza não foi fácil para ele sair do lugar onde ele estava. Ele era um cego. Talvez ele precisou de ajuda. Talvez ele precisou de uma mão que o levasse até aquele lugar. Uma mão que o auxiliasse a chegar ao tanque de Siloé, para que ele pudesse se lavar. Bom, nós já sabemos, nós já lemos a história. Ele se levantou e ele foi até esse tanque. Mas esse tanque, ele tem um nome que quer dizer Siloé, que significa enviado. Bom, primeiro nós precisamos pensar que se esse cego, ele tivesse dito: será? Se esse cego tivesse duvidado, se esse cego tivesse pensado: não, isso aqui não vai dar certo, esse negócio assim de ir para a igreja, receber a palavra, tá bom, não preciso ir além disso. Não. Ali teria terminado todo o potencial da obra de Deus na vida daquele homem. Se ele não tivesse se posicionado, se ele não tivesse decidido ir até o tanque de Siloé. Ele não parou na dúvida, porque senão a vida dele não teria mudado. Ele se posicionou, com dificuldade, precisando de auxílio, mas ele foi. Ele foi até o tanque de Siloé, que significa enviado. Ele foi naquele lugar, ele se lavou naquele lugar, e ele saiu de lá vendo. E a palavra de Deus nos fala em João 3,17, porque Deus enviou. Quem foi que Deus enviou? Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O Senhor enviou Jesus. O enviado, este tanque, o tanque de Siloé, que significa o enviado, era o próprio Jesus. O enviado era Ele. Nós precisamos entender os processos de Deus na nossa vida. Sim, Ele vem. Ele vem ao meu encontro. Ele prepara aquilo que eu preciso. Ele aplica sobre mim, mas não termina aqui. Chega a minha vez de me posicionar, a minha vez de agir, a minha vez de colocar a minha fé por obras, e ir ao encontro dele mesmo, ir ao encontro do próprio Jesus, ir ao encontro do enviado. E ali a palavra fala que ele se lava em Cristo, ele se lava em Jesus, ele obedece àquela direção, e ele sai daquele lugar vendo. Sabe, Deus tem muito mais para você do que você pode imaginar. Isso não são palavras minhas, a palavra de Deus nos fala. Que o Senhor tem abundantemente além daquilo que nós podemos pedir, pensar ou imaginar. Mas existe uma receita que nós precisamos aplicar na nossa vida. Parar de procurar culpados e responsáveis e colocar os nossos olhos em Cristo. Receber a obra dele na nossa vida. E nos posicionarmos e agir. Viver milagre não é só sentar e esperar a misericórdia de Deus, ela chega. Mas depois disso precisa haver decisão. Depois disso precisa haver ação. Precisa haver obediência ao chamado de Deus. Obediência à direção de Deus. Aí sim o milagre é completo. Não é que esse cego só, ele passou a ver. Como se fosse só, obviamente que não é, né? Um cego de nascença, ele nunca havia visto nada, absolutamente nada. E ele passa a ver. Mas esse cego, ele não só vê no natural, como ele também vê no sobrenatural. Porque ele sai dali e ele começa a discutir com homens e doutores da lei. Que foram interrogar, e ele disse assim: você é o cego de nascença? Sim, eu sou. Quem foi que te curou? Foi Jesus. Não, Jesus não pode te curar porque ele é pecador. Bom, se ele é pecador eu não sei, mas eu sei que eu estou vendo. Ele saiu de lá com uma visão espiritual.
Ele saiu desse encontro com uma nova vida, por buscar, por se permitir viver o novo de Deus. Ele foi curado e ele deu testemunho daquilo que o Senhor fez. Quero convidar você a se colocar de pé, porque eu já quero orar por você. E eu quero convidar você a colocar a mão no seu coração, fechar os seus olhos, porque Jesus está nesse lugar. A palavra nos fala que onde 2 ou mais estiverem reunidos no nome dEle, Ele se faria presente. Ele é fiel para cumprir cada uma das suas palavras, cada uma das suas promessas. E Jesus está aqui. E Jesus está aqui porque você está aqui. E Jesus está aqui porque Ele tem uma obra para fazer na sua vida. Qual ou quais são as pessoas que talvez hoje você precisa parar de olhar? Quais são os culpados, os responsáveis? Aqueles que estão diante de você todos os dias e que você diz, não, eu não consigo por causa do fulano, eu não sei por causa do ciclano, eu não consigo prosperar, eu não consigo ser feliz, eu não consigo desfrutar, eu não consigo porque fizeram mal para mim. Quem são os culpados? Quem são os responsáveis? Essas pessoas você precisa liberar da sua vida. Você precisa parar de olhar para elas. E você precisa olhar para aquele que está aqui hoje, Jesus, que está no nosso meio. Quais são as feridas que essas pessoas ou essa pessoa causou? Qual é a cegueira? Qual é a área da sua vida que precisa de um toque de Jesus? Que precisa do plano original que Ele tem sobre você? Você precisa apresentar isso para Ele agora. Porque Jesus te chama para ter um encontro com Ele, para viver as grandes coisas que Ele tem preparado para você. Pai, nós te damos graças, Senhor, pela Tua palavra. Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor está aqui, porque o Senhor está no nosso meio. Manifesta, Senhor, a Tua presença neste lugar. Senhor, hoje nós lemos e nós aprendemos que certas coisas acontecem nas nossas vidas, fora do plano do Senhor, mas que quando o Senhor chega, a sua glória é manifesta, a sua obra é realizada, e aquilo que era vergonha, e aquilo que era debilidade, e aquilo que era dor, aquilo que era fraqueza, recebe o toque do Senhor para ser curado, e para que o plano original do Senhor se estabeleça na vida de cada pessoa, Pai. Eu não sei, Senhor, quais são as dores, quais são as fraquezas, quem são os culpados, talvez, que essa pessoa carrega na sua vida, mas eu sei que o Senhor está neste lugar, e o Senhor está neste lugar por causa de cada um, por causa de cada dor, de cada sofrimento, por causa de cada acontecimento, o Senhor está aqui. Jesus, manifesta, Senhor, a Tua presença neste lugar. Toca, Senhor, que a Tua glória seja manifesta neste lugar. E que este milagre, Senhor, o milagre, Senhor, do Teu toque, o milagre, Senhor, da Tua restauração, seja seguido de um milagre de decisão, seja seguido de um milagre de posicionamento, que nessa noite, Senhor, nós possamos decidir, o Senhor me tocou, agora é minha vez de me levantar e ir ao encontro de Jesus, agora é minha vez de me posicionar e de buscar ao Senhor, independentemente das dificuldades, independentemente dos desafios, que essa decisão, Senhor, ela seja firme no nosso coração, Papai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, toca, Senhor, em cada vida, em cada casa, em cada família, traz, Senhor, restauração, traz, Senhor, a Tua obra, assim como a Tua palavra diz, para que a minha obra fosse realizada nele, que a Tua obra, Senhor, seja feita em cada pessoa que está aqui nessa noite, em cada pessoa, Senhor, no nome de Jesus, é o que nós te pedimos, Senhor, nessa noite, e nós te agradecemos, Senhor, na certeza de que recebemos o milagre da parte do Senhor, Pai, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e nós te agradecemos.